O que é o ciclo de vida do gerenciamento de projetos? Nós temos que saber que o ciclo de vida de gerenciamento de projetos envolve 5 etapas: a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e controle e o encerramento. E durante todas essas etapas, né, há alguns processos que precisam ser realizados e dentro desses processos existem alguns riscos. Então, a primeira atividade no gerenciamento de projetos é a fase, né, em que se define o conceito inicial sobre a ideia, sobre a viabilidade dela e se desenvolve o termo de abertura do projeto. Nessa etapa, nós temos aí, né, um risco associado às coisas que são desconhecidas, né? Nós não temos uma visão clara do futuro do desenvolvimento do projeto, no sentido que nós não temos uma visão clara de todas as etapas de desenvolvimento desse projeto. Então, nós precisamos compreender todas essas etapas, que muitas vezes nós só vamos conseguir compreender todas as etapas do gerenciamento de projetos no planejamento, né? E muitas vezes nem no planejamento nós conseguimos ver tudo o que precisa ser feito durante a execução do projeto. Claro que o planejamento ele deve ser minucioso, mas às vezes ocorrem falhas. Então, a primeira etapa é quando você desenvolve o plano de gerenciamento de benefícios e o plano de viabilidade econômica e o termo de abertura do projeto. Nessa primeira etapa, então, incorre riscos. E aí, quando você vai fazer a atividade, é importante que você descreva toda essa etapa de forma detalhada e busque alguns riscos que podem vir a ocorrer nessa etapa de gerenciamento de projetos. Então, a segunda etapa do ciclo de vida de gerenciamento de projetos é o planejamento. Então, nessa fase, é necessário ser flexível e entender, né, quais são as mudanças que podem ocorrer durante o gerenciamento de projetos, porque as mudanças incorrem em riscos. E aí você vai descrever, né, na sua atividade de estudo, o que é a etapa de planejamento e quais os riscos podem ocorrer durante essa etapa, né? Quando nós estamos planejando o cronograma, quando nós estamos planejando os custos, quando nós estamos planejando as atividades que serão desenvolvidas no gerenciamento de projetos. Ali a gente está trabalhando a estrutura analítica do projeto, enfim. Então, pensar em riscos que podem ocorrer, né, durante essa etapa de planejamento. A terceira atividade no gerenciamento de projetos é a fase de lançamento e execução do projeto, em que o real trabalho do projeto começa. Nessa fase, né, nós temos a execução. E quais os riscos que ocorrem nessa fase de execução, né? Você planejou e agora está executando. Então, quais os riscos que podem ocorrer, né? E aí, nessa etapa, é a etapa onde eu faço toda a execução do meu projeto e ali eu vou atualizar, né, os meus riscos com novas informações, tá? Então, pensar, né, e descrever durante o desenvolvimento aí da sua atividade 1, o que é a etapa de execução e o que pode ocorrer, o que pode dar errado, enfim, e ali você vai conseguir listar alguns riscos. Aí eu tenho a quarta atividade que envolve o quê? A análise do desempenho e o controle, né, do gerenciamento de projetos. Essa fase, né, é o monitoramento e controle, é a fase de monitoramento e controle, aonde você vai entender, né, onde os riscos incorrem dentro do seu projeto e vai gerenciar o seu orçamento aí de contingências, as suas reservas de caixa, e vai gerenciar também as contingências de tempo, né, ou seja, durante a execução do seu projeto, né, você tem um tempo para a execução de cada atividade, enfim, quais são os riscos que incorrem nesse gerenciamento dessas contingências, né? Qual é o risco envolvido nessa atividade de monitoramento e controle? Tá, pessoal? Vou parar de falar um pouquinho, senão daqui a pouco eu vou dar a resposta, né? Então, pensar um pouquinho, descreve como que é essa atividade, a partir disso, comece a pensar em quais são os riscos envolvidos nessa etapa. E, por fim, né, a quinta atividade do ciclo de vida do gerenciamento de projetos é o encerramento. Então, no encerramento do projeto, onde é concluído, né, todas as etapas do projeto, onde é feito o encerramento dos contratos. Então, entre no nosso material de estudos e dê uma olhadinha lá na fase de encerramento. Se você olhar como ocorre a fase de encerramento, você vai entender
quais são os riscos que podem ocorrer durante essa fase. Lembrando que fechar contratos, ou seja, finalizar os contratos, é uma parte muito importante do processo aí de encerramento do seu projeto, ok? Por quê? Porque no encerramento do projeto, né, é quando eu preciso garantir, né, que todas as etapas do projeto, né, foram finalizadas com sucesso e todos os meus contratos foram fechados, ok? De forma a não deixar nada para trás. Diante disso, ao ler, né, essa parte de encerramento de projetos, você vai poder entender um pouco mais sobre os riscos que podem vir a ocorrer durante essa etapa. Tá, pessoal? Então, é bem tranquila essa atividade 1. No entanto, surgiu algumas dúvidas, justamente porque esse assunto é muito novo para todos vocês, né? O gerenciamento de projetos é um assunto que demanda, né, bastante esforço para você poder entender e compreender toda essa etapa do ciclo de vida, todos os processos, é algo que leva um pouco de tempo, e é natural, tá, pessoal? EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.